Pessoal, e sempre lembrando, tá? Que o espírito do nosso encontro é a orientação oficial, que é a coordenação, e é assim que funciona a EAD, né? É que vocês tragam dúvidas, tá? Então, quem tiver dúvida, pode postar aqui no fórum, pede a palavra, eu abro o microfone, tá? A intenção do encontro é sempre dar uma instrução geral, mas especialmente é para tirar dúvidas. Então, não deixem de mandar, tá? Mas indo para a nossa avaliação, então, gente. Olha, a primeira questão importante, né? Numa disciplina de história e geografia, né? Qual que é a importância da disciplina? Por que é importante ensinar geografia e história para crianças tão pequenas, né? Em primeiro lugar, é importante destacar que o objetivo não é que a criança Pronto, decore o Lê. nome. Oi? Márcia, disse alguma coisa? Acho que foi engano, né? Foi engano. Ah, sim. Pessoal, então, olha, a intenção é que vocês entendam por que é importante estudar história e geografia, né, desde a infância. Bom, em primeiro lugar, é importante porque ajuda a desenvolver, por exemplo, o pensamento histórico, no caso da história, né? Leva os alunos a compreenderem a passagem do tempo, né? As transformações das sociedades humanas, né? As transformações que o cercam, né? Ele entende a constituição da família, por exemplo, através de documentos que podem ser tidos como documentos históricos, digamos assim, né? Como um registro de nascimento, né? Isso pode ser abordado por meio dessa fonte, por exemplo, para ele perceber que houve um momento que ele não existia, mas que os pais dele já existiam, percebe? Né? E que depois configuraram como uma nova família. Então, é muito interessante essa questão, né? Por outro lado, isso prepara o aluno para quando chegar em atividades, né, mais complexas, de uma idade mais elevada, para que ele tenha condição de perceber e intervir na realidade, né? Uma criança tem menos capacidade, além da própria realidade, de intervenção. Agora, lá na adolescência, vida adulta, não. Então, vocês precisam, para a prova, ter essa noção, né? De qual a função. Segunda coisa, né, ainda sobre esse primeiro tema, é entender, né, que é preciso superar. Eu disse muito isso para vocês anteriormente e repito aqui. Superar a ideia de que é um pensamento menor, que é uma disciplina menor, né? Que ela é menos importante que português, menos importante que matemática. Jamais, né? A geografia e a história são disciplinas cruciais e fundamentais, tão importantes quanto o ensino do português e da matemática. Isso é fundamental, tá bom? Bom, segundo elemento aí, podem anotar até, né? Que eu acho que não tem como vocês irem para a prova sem saber, né? As funções gerais, né, da geografia, por exemplo, não segundo os textos sobre geografia, mas segundo a BNCC, né? Então, qual que é a grande contribuição da geografia para os alunos nessa etapa de ensino, né? Do ensino fundamental. Então, desenvolver o pensamento espacial, né? O raciocínio geográfico, né? As transformações da sociedade e da natureza, né? Como essas transformações se relacionam, né? Entre sociedade e natureza e tudo mais. Então, essa é uma questão importante, né? E aí, olha, a gente tem que fugir de uma visão determinista, que seria o quê, né? Essa visão determinista que diz que a por exemplo, que a economia determina tudo, ou que a natureza determina tudo, né? Quando, na verdade, o que nós temos é uma interação, né? A sociedade muda a natureza, né? E à medida que nós mudamos a natureza, nós também mudamos a sociedade, não é isso que nós temos em vista, né? Então, a gente ter essa noção, né, de que o mundo está em constante transformação e essa transformação se dá de uma relação entre sociedade e natureza. Então, é isso que a BNCC nos traz e que é tão importante que vocês tenham em mente. E sempre lembrando, gente, olha, vocês já devem ter percebido isso.
Mas minhas provas são, sobretudo, provas para pensar. Se vocês, de posse da prova, com as provas em mãos, né? Vocês, como eu poderia colocar? Vocês lerem com cuidado, ler uma vez, ler duas vezes, né? Compara as alternativas, vocês vão chegar à resposta apropriada, né? Porque se vocês leram os textos, participaram das aulas, né? Fizeram as atividades, vocês foram aprendendo. Né? Às vezes você tem a sensação, tá tudo confuso, tal. Mas a hora que você vai para a prova, que você lê, que você compreende, a coisa muda de figura e vocês conseguem sim realizar com tranquilidade. Bom, uma outra questão que é importante, né? Fala-se muito hoje no uso de tecnologias, novas fontes, né? Revistas em quadrinhos, livros de literatura, vários outros elementos que estão presentes nas salas de aula. Só que não adianta nada esses elementos estarem em sala de aula, especialmente no ensino de história e geografia, se o professor não tem afinidade com isso, né? Não por acaso eu pedi para vocês fazerem, né, o PCC em cima de uma animação, para vocês já irem se familiarizando com essas novas mídias, essas novas formas de pensar e estudar a questão da história e geografia. Então, esse domínio, né, é totalmente importante para que vocês não fiquem, como eu poderia dizer, improvisando, né? Acordou de manhã, vou passar tal filme. Isso acontecia muito antigamente. Você ia para a aula, às vezes ou porque faltava um professor, teve algum problema, etc. Tinha improvisação de uma atividade para fazer e os alunos percebiam que aquilo era uma improvisação, né? Que aquilo não estava contribuindo com os conteúdos, com a aprendizagem de fato. Então a gente tem que superar essa visão. Bom, e aí, pessoal, a gente vai agora para a parte final da prova, digamos assim, né? Do que eu pretendo que vocês tenham noção na prova, que é. Bom, nas questões dissertativas, uma delas, né? Uma delas que eu digo assim, não vai estar igualzinho isso aqui, que a gente nem pode fazer isso, mas falando assim sobre o que eu considero essencial, né? Isso é importante para qualquer disciplina. Mas aqui ela tem especificidades, né? Que é a seguinte: qual o papel do professor? O professor que vai trabalhar essas disciplinas tem um papel muito específico, né? Será que o papel do professor é fazer com que o aluno repassar informações para o aluno de maneira bem bancária, como diz o Paulo Freire, né? Bem automática, né? Ou é fazer o aluno pensar, é fazer a mediação, ser um facilitador? Vocês têm que ter isso muito claro. Qual o papel do professor nesses elementos, né? É preciso que vocês tenham uma clareza absoluta disso, porque sem nenhuma dúvida nós teremos uma ou mais questões sobre o papel do professor aí nesses elementos. Então, entender que o professor age, né, a partir de informações, de novas informações, né, e que os alunos também têm informações. Quando o aluno chega na escola, né, chegar na sala de vocês, ele vai ter algum tipo de noção já de transformação social, de sociedade, né? E o papel do professor é fazer essa mediação entre aquilo que o aluno muitas vezes já tem de domínio, já sabe, como conceito espontâneo, não científico, passar para um domínio mais científico, digamos assim, né? Então, isso é fundamental. Deixa eu ver o próximo tema, que eu considero fundamental. A segunda, gente, assim, um dos temas, né, que eu quero muito que vocês tenham noção, né, é a necessidade e quais características o professor deve ter na realização do seu trabalho com a temática. Então, inclusive, isso aqui não tem problema adiantar para vocês, tá? Essa é uma questão que vocês têm que ter muito domínio, porque ela vai cair mais de uma vez na prova, que é a questão da
familiaridade, né? Do professor ter muita noção do que ele vai trabalhar com as fontes que ele vai trabalhar. Então, é importante que o professor tenha um repertório variado. Então, por exemplo, como que você vai trabalhar um jornal, né? Pode ser um jornal online, impresso, etc., no ensino fundamental, se você nunca na vida parou para ler uma notícia? Tem como? Não, né? Então, como que você vai trabalhar um filme se você nunca assistiu um filme na vida, né? Então, a ideia é o professor, isso não é nem só professor, qualquer pessoa, a gente tem que ampliar a nossa visão cultural, né? Assistir um bom filme de vez em quando, ler uma notícia, né? Ver imagens de arte, literatura, etc. Ao fazer isso, você está se desenvolvendo, não apenas como professor, mas como pessoa. Então, essa é uma ideia que eu considero base na disciplina também. A ideia de que nós temos que ter familiaridade, né? Ter uma noção absoluta com esses temas que nós vamos trabalhar, né? Não se deve perder isso de vista. Então, e por familiaridade, né? É você realmente ter tanto o lado do deleite, você gostar, ler as coisas, né? Ler notícias, assistir um filme, mas também não perder a função científica, tal qual vocês fizeram, né? No PCC, né? PCC fica muito claro isso, quais perguntas fazer, como abordar, né? Então, gente, a prova não vai ser algo assim, um bicho de sete cabeças, tá? Eu passei por todos os temas essenciais, tanto na aula passada como nessa. Eu senti que os alunos estão um pouco mais preocupados dessa vez. Vários me mandaram mensagem perguntando, né, sobre a prova, se ia ter revisão. Eu disse que sim, né? Justamente por isso que eu optei mais uma vez para falar sobre isso. Bom, mas como eu disse, hoje o nosso tempo vai ser menor, né? Que vocês têm um evento na sequência, obrigatório, não podem deixar de participar. Então agora eu vou abrir já para vocês tirarem dúvidas. Adianto para vocês que eu solicitei já, né? Para a abertura da Agenda 4, vai ser reaberta, se já não foi, né? Não consegui entrar hoje para ver, mas eu solicitei, eu acho que na quinta-feira, então é provável que já esteja. Mas se não tiver, na segunda vai ser. Então vocês terão mais um tempo aí para realizar a atividade, tá bem? E aí vocês também têm a questão, né, extensão e tal. Então agora eu abro para vocês tirarem dúvidas. As dúvidas podem ser sobre o conteúdo, sobre a prova, sobre a extensão, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, esse é o momento. Aproveite enquanto eu estou conseguindo falar ainda aqui, que minha voz está desaparecendo a cada segundo aqui, tá bem, gente? Vamos lá? Quem tem a primeira dúvida? Estou aguardando vocês. Ô, professor, bom Oi. dia. O senhor falou mais sobre geografia. A história não vai ter tanta importância assim na prova? Vai sim. É que, na verdade, né? A gente vai ter sim questão que fala de história e geografia, aquilo que eu falei do desenvolvimento, da passagem do tempo, né? Isso vai estar muito presente. A questão das fontes, por exemplo, né? Lembra que eu falei? Revista em quadrinho, jornal. Isso, em geral, como a disciplina é história e geografia, em geral, eu priorizei as duas coisas, né? Mas a gente vai ter sim questão. Ah, faltou um tema, inclusive, bem lembrado aí. Um dos temas fundamentais, gente, leiam o texto, não é proibido errar essa questão. O uso de fotografias, especialmente na educação infantil, tá? Por que ela é importante, né? Por que ela é tão importante na educação infantil? Não esquecer que, por exemplo, na educação infantil as crianças não são alfabetizadas, né? Então, permite uma compreensão melhor, né? Ter uma relação com o tempo. Você pode usar desde fotografias antigas da própria escola, se for o caso, né? Da cidade, fotografias da família, pedir para eles trazerem, né? Então, esse é um tema fundamental. Mas em outras questões está história e geografia. Por exemplo, essa ideia de que você tem que ter familiaridade com as fontes, né? O jornal, tal, a revista, sites, etc. Isso é algo que se aplica à história e à geografia ao mesmo tempo, tá bom? Mas muito bem lembrado aí da história para dar uma ênfase aí na questão da fotografia, que vai ser essencial. Mais alguém, alguma coisa?
Professor, se a gente Oi. estudar os questionários, ler os textos, dá uma ajudada na hora da prova? Absolutamente, né? Todo o nosso conteúdo da prova. Olha, não sei se vocês perceberam, mas eu tento fazer uma coisa. Aqueles questionários que eu faço, né, para vocês fazerem como atividades, elas são já preparações para a prova também. Quem fez aquilo com muito cuidado não tem como ir mal na prova, né? Se você entrou, fez as atividades, né, já é um adianto muito grande. E obviamente, todas as questões são feitas em cima do texto, de cada um dos textos, né? Ler, por exemplo, o texto que trata de fotografia tem que ler ele inteirinho, né? Esse texto com certeza vai cair. Mas, em geral, eu faço pelo menos uma questão de cada texto aí. Então, sem dúvida, ler o texto é condição sempre, em qualquer disciplina, mas nas minhas importantíssimas, né? Que vocês tenham essa noção, tá bom? E eu lembro sempre, gente, não é decorar o texto, porque seria impossível decorar tantas páginas, né? É pegar o espírito geral do texto, né? A função do professor que vocês tantas vezes já estudaram aqui, né? Então, se eu coloco lá, a função do professor é ter autoridade total sobre os alunos, é óbvio que isso é uma coisa errada, né? Nós trabalhamos com a ideia de professor como mediador, percebe? Então, sem dúvida, os conteúdos estão presentes ali nos textos e, principalmente, quem faz as atividades certinho tem uma boa probabilidade de ir melhor nas provas, sim. Mais alguém? A extensão? Tá indo tudo bem? Tudo certo? Sim, pro. Tudo certo. Eu, sinceramente, eu gostei de vocês aí na turma, né? Eu tento, assim, quando eu vou preparar, de que seja de uma maneira que seja tranquilo para todos, né? Não inventar muita coisa diferente, porque eu sei que vocês não terão só comigo. Vocês têm um monte de prova, atividade. Então, eu pego o tema e peço para vocês aplicarem na escola ali. Dessa vez, assim, eu senti que ninguém teve problemas, né? Muito tranquilo. A Rutilene perguntando quantas dissertativas, eu sigo o padrão que a EAD me recomendou, né? 5 objetivas e 2 dissertativas. Grazielis, que já entregou a extensão, que maravilha. Pessoal, e nas dissertativas, né? Às vezes tem lá a média de 10, 15 linhas para fazer. Não tenham medo de escrever, né? Raciocine, pensa em cima, como se vocês tivessem, às vezes, né, a partir do conteúdo, claro, conversando com uma amiga, conversando com a coordenação. Olha, eu vou fazer essa atividade porque ela é bom para isso, aquilo, né? Eu acho importante por isso. Não tenham medo de pensar, de arriscar, de escrever, tá bom? Mais alguma dúvida? Aí, ó, a Melissa também. Os que já fizeram, só estudar para a prova. É isso mesmo. E vocês vão perceber que mesmo a extensão já ajuda para a prova, tá? Aquele roteirinho da extensão que vocês tinham que fazer, né? Aquilo já para o relatóriozinho, isso já ajuda para a prova também, no que se refere a BNCC. Então, assim, toda prova tem essa relação. Ô, Rutilene, eu sei bem do que você fala, tá? Eu me lembro, assim, minha época de fazer concurso, às vezes eu preparava uma aula o tempo da prova era 50 minutos, uma hora, né? Às vezes, com 30 minutos, parece que você já tinha falado tudo, né? E aí na prova é falando ainda, é pior, né? Mas na prova escrita, respira certinho, né? Tenta lembrar de tudo que você já estudou. E é normal, não é só você. É comum que isso aconteça com a gente, sim, comigo, inclusive. Sem dúvidas, então, professor. Tá tudo Sim, esclarecido. tá tudo certinho? Que bom. Então, animados para o evento daqui a pouco? Eu estou animado, vou assistir também. Vou colocar o notebook aqui do lado da minha cama, deitar, tomar chá, 5 pastilhas, remédio de pirona e ficar ouvindo, porque eu tô mal. Vamos ouvir também, professor. Obrigada pela aula. Nada, eu que agradeço, gente. Pessoal, e olha,
durante os próximos. Obrigado, Yara. Durante os próximos dias também, antes da prova aí, se tiverem dúvidas específicas, falem com a Inês, né? O Maicon, etc. Que eu tenho certeza, não, né? É um fato que eles estão ali, extremamente competentes. Às vezes, se tiverem alguma dúvida, eles vão procurar o professor também. Se eles estão ali, é porque realmente eles têm domínio do conteúdo, e além disso, eles têm uma relação com vocês mais próximas, né? Então não tenham receio em procurá-los. Qualquer dúvida que eles tenham, eles vão me procurar e tudo mais. Chá de gengibre batatíssimo. Inclusive, eu estou tomando exatamente esse. Melissa, de verdade, é impressionante como é bom. Gengibre e mel. Pessoal, então se ninguém mais tiver alguma dúvida, tá? Para vocês se prepararem, foi a orientação que passaram para a gente, né? E nem a questão da orientação também, né? A gente vem aqui para tirar as dúvidas de vocês. Falei especificamente da prova hoje, né? Então, acho que é isso, assim. Qualquer outra coisa, vocês podem nos procurar, tá bom? E desculpa pela minha voz hoje, tá tudo meio... Não sei se tá dando para ouvir certinho, dá uma falhada às vezes. Professor, tá tudo certo. Melhoras, tá? E obrigada pela aula. Tá tudo esclarecido. Obrigado, gente. Qualquer coisa, estamos por aí, tá bom? Tchau, tchau para vocês.